Então, desafio. Tá? Não sei quantos mais fizeram esse desafio, mas a ideia é que, usando essas regras, você usa a regra da soma. Para calcular, por exemplo, aqui, ó, calcular x mais x. Epa. Ou multiplicar x por 2, a incerteza dá diferente. O mesmo vale para multiplicar x vezes x ou elevar x ao quadrado. Então, quantos que fizeram aí? Quantos tiveram a coragem de encarar isso aí e fizeram? Já tínhamos alguns a nossa. Mais alguém ousou a fazer isso? Olha lá, a Yasmin fez. Espero que tenham feito e visto que, ó, deu diferente. Ou seja, tem alguma coisa errada. Tá? Não é possível que o dobro não é igual a algo mais algo. Tá? Que x vezes x não é igual a x ao quadrado. Então, isso só acontece porque tem conta errada. Então, vamos lá. O que eu vou querer falar hoje? Explicar por que isso está errado, ou seja, qual a limitação dessa teoria? Que teoria? Dessa equação aqui em cima. Cadê aquela nossa equação mágica lá? Nossa equação geratriz. Qual o problema? Qual a limitação dessa equação aqui? Tá? Por que ela não permite concluir o óbvio da matemática? Tá? É porque falta alguma coisa, tem alguma informação errada aqui. Tá? Faltando. Então, eu quero mostrar para vocês que há um limite no uso dessa função. Tá? E quais as consequências disso? Bom, saber que tem um limite, porém, nós vamos continuar o nosso raciocínio, nossa disciplina física experimental 1 e 2, assumindo apenas essa validade. O outro termo eu vou desprezar. Por quê? Vamos ver. Porque eu vou considerar variáveis independentes, falo sobre ela. Tá? Então, eu quero que vocês saibam que isso é limitado, mas eu vou continuar com essa limitação para que vocês aprendam pelo menos esse básico. Mas não esqueçam que existe algo a mais. Nós não vamos usar em experimental 1, tampouco em 2. Mas talvez vocês usem isso em outro experimento, aí, tipo, sei lá, quem for mexer, a produção deve usar muito mais, porque as correlações são importantes. Quem for mexer com análise de dados ou coisa assim. Tá? Quem for mexer com, sei lá, talvez quem for para o mercado financeiro, quem for para outras áreas. Para nosso caso, então eu quero mostrar que essa equação tem um domínio de validade, só funciona em alguns tipos de casos, outros não funcionam. É muito importante ter isso em mente, porque há um vício ou inexperiência de que vocês pegam a equação, então ela vale para tudo. Mentira, não vale para tudo. Por exemplo, vamos pegar um caso real. Todo mundo está acompanhando que a curva de crescimento do Covid no Brasil está crescendo exponencialmente. Está crescendo, não interessa nem qualquer função. Então, se você calcula a equação desse crescimento, vocês podem calcular facilmente com o papel monolog ou de log, ou se bobear com os dois, porque são muito parecidos nessa fase. Você tem que entender que esse crescimento não é para sempre. Uma hora, essa curva vai parar de crescer e vai chegar num pico. Não sei, mas vai chegar. Então, essa equação descreve os dados até hoje. Eu não sei se amanhã vai ser boa, a descrição vai ser boa. Se amanhã continuar crescendo, bom, a descrição vai ser boa e a crise vai ser enorme. Se parar de crescer, a descrição exponencial não vai ser tão boa mais, vai deixar de ajustar bem, mas nós estamos resolvendo o problema de saúde, pelo menos. Então, cuidado. O crescimento exponencial é até os dados. O que daqui para frente, eu posso fazer uma expectativa, uma simulação. Se o fenômeno continuar como está, daqui a tantos dias chegaremos a tantos casos. Tudo bem, mas cuidado com um detalhe. Esse crescimento não pode durar para sempre. Senão todo o planeta vai morrer. Em algum momento, essa curva tem que parar de crescer e deixar de ser exponencial. Vai decrescer. Tá? Então, cuidado com a validade de uma simulação. Simulação é uma coisa linda, é uma coisa... Eu trabalhei com isso, eu sou suspeito, mas eu adoro simulações. Te permite prever alguns comportamentos. O que vai acontecer daqui a pouco? Mas cuidado, daqui a pouco, não é daqui a muito não, tá?
Pega a previsão do tempo. Você consegue prever razoavelmente bem daqui a 1, 2 dias no máximo. Daqui a 3, 4 dias começa a ficar uma simulação, assim, as suas previsões são muito frágeis. Tá? Então, simulação é uma boa ferramenta para ajudar na tomada de decisão, mas se o cenário muda, a simulação tem que mudar também. Então, cuidado com isso. Tá? Então, o que eu quero falar com tudo isso? Quando você pega um conceito ou uma equação, há uma validade. Fora desse domínio, ela não vale. Então, é importante pegar, olha, eu tenho esse vale neste contexto. Enquanto esse contexto for verdadeiro, tudo bem. Se o contexto mudar, não vale mais. Tá? Então, essa equação 5, aí eu coloquei no texto, na tela, ela só vale quando as variáveis x e y são o que a gente chama de independentes, não correlacionadas. Ou seja, quando eu te dou uma informação de uma e você não tem a menor ideia quanto vale a outra. Tá? Se isso acontece, elas são independentes, elas são não correlacionadas. Nesse caso, a equação 5 vale muito bem. Mas tem casos que isso fura. Tem casos que eu te dou uma informação e você já tem noção do que acontece com a outra. Tá? Então, aí começa a não ter muita independência. Elas são interligadas. Tá? Então, vamos lá. Vamos tentar, acho que eu dou um exemplozinho lá no começo do texto. Tá? E essa inter-relação, essa correlação, que vai explicar o que está de errado nessa soma desse produto. Então, ó, o que são variáveis correlacionadas? Eu quero definir o que é isso para depois não usar. É isso que eu vou fazer. Mas é importante saber que existe, é importante saber que isso pode ser considerado, e nós, por uma opção, tá, vamos pagar um preço, não vamos usar. Tá? Então, aqui eu não falo, eu falo, ele está falando. Sei lá se eu não falo, então eu vou falar aqui, vai. O que são variáveis correlacionadas? Por exemplo, eu falo o seguinte, deixa eu agora ocultar aqui, eu volto nisso aqui. Presenting, tá. Então, imagina, eu tenho um quadrado. Se eu falo que um lado vale 5 mais ou menos 1 metro, alguém consegue saber quanto que vale o outro lado? Tá, a pergunta é idiota, mas é bem pro contexto. Eu tenho um objeto que é um quadrado. Eu digo, tá, então o quadrado tem, vamos dizer, 4 lados. Óbvio. Eu digo, um lado desse quadrado tem 5 mais ou menos 1 metro. Alguém tem alguma noção de quanto vale os outros 3 lados? Sim, porque é um quadrado. Ou seja, por que essa lógica? Porque tem que ser iguais. Ou seja, os lados estão correlacionados. Quando eu te dou a informação de um, você sabe dos outros 3. Por quê? Tá? Essa informação, eu tenho um quadrado, te conecta algumas coisas. Se esse vale isso, os outros valem. Então, tá bom. Perfeito. Então, agora eu falo, eu tenho um retângulo. Um dos lados vale, sei lá, 1 metro, 1,0, mais ou menos 0,2 metros. Quanto vale o outro lado? Tá, repara agora, a ideia é parecida, só que eu tenho um retângulo. Eu te dou um lado vale em torno de 1 metro. Quanto vale o outro lado? O que vocês podem falar nesse caso? O que vocês sabem do outro lado, conhecendo o lado que eu forneci? Quer dizer, retângulo, em princípio, tem 2 lados. Tem um lado e um outro. Tá? E são iguais, 2 a 2. Então, repara, quando eu falo é um retângulo, não tem nenhuma correlação entre o que eu te falo para uma variável, para uma grandeza, em relação a outra. Então, são grandezas não correlacionadas. E quando eu conheço uma,
não fornece nenhuma informação sobre a outra. Pode ser qualquer valor. Tá? Então, vamos pegar um caso intermediário. Digo, olha, eu tenho uma mesa de jantar retangular. Ou até uma mesa para 6 lugares, retangular. O lado menor vale em torno de 1 metro. Vou aproximar para fazer conta. Tá? Mais ou menos alguma coisa, 0,90 mais ou menos alguma coisa. Quanto vale o outro lado? Alguém consegue conceber isso aí? Então, repara, eu estou falando agora de uma mesa de jantar para 6 lugares. Eu digo que o lado menor tem em torno de 1 metro. Quanto tem o lado maior? Tem que ser maior que 1 metro, porque é retangular. E suportar, opa, voltar lá. 2 pessoas no lado maior. Perfeito. Isso em números, quanto você estimaria? Há um padrão de mesas. Uns 2,5 metros. Puxa, essa mesa é para 8 lugares, mas tudo bem. É um pouquinho menos. Mas, bom, pode ser aquela mesa que você vê em filme lá, de Versalhes, 1,80 metro está melhor já. Então, repara, a gente tem uma noção, primeiro, que o lado maior é maior que o menor, ótimo. Mas está entre aí, sei lá, 1,60, 2 e pouco. É difícil você falar uma mesa para 6 lugares de 1 por 5 metros. Pô, isso é absurdo. Isso é mesa para, sei lá o quê. Tá, o 2,5 eu estou achando grande, mas 1,80 eu estou achando totalmente coerente. 1 por 1,80. É um bom padrão. Então, repara que vocês não sabem exatamente qual que é o outro lado, mas tem uma expectativa de que deve ser entre, sei lá, 1,5, 1,60 até uns 2, 2,30, 2,20. Então, tem uma correlação. Não é uma correlação forte, não é uma correlação, vamos dizer assim, 100%. Vai te dar uma noção. Tudo bem? Então, essa é a ideia da correlação. Ao te fornecer quando eu meço alguma coisa, eu sei da outra ou não sei nada. Se eu não souber nada, a outra é completamente descorrelacionada. Tá? Então, por exemplo, uma da... Não quero falar em termos políticos, mas vamos lá. Tem alguma correlação entre o crescimento do Covid e o isolamento social? Segundo alguns, não tem nada a ver. Você pode manter isolamento à vontade, que vai crescer do mesmo jeito. Para esses, alguns são variáveis independentes. O fato de você ter a quarentena, isolamento social, distanciamento, blá, 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 não varia, não afeta em nada o crescimento da pandemia. Então, para esses caras, são variáveis independentes. Tá? Para outros, e aí eu me coloco nessa outra posição, acredito, em função de variáveis da ciência que eu estou olhando, que o afastamento social, o isolamento social, a restrição de contato ajuda a reduzir o contágio. Então, no meu caso, existe uma correlação. Tá? Então, repara que a própria postura, ou ideologia, ou conhecimento, ou maneira de modelar o problema, até pode variar isso aí. Alguns acreditam que é não correlacionado, outros acreditam que é correlacionado. Tá? É o mesmo fenômeno, é o mesmo vírus, é a mesma população. E que vai crescer independente do que eu acho, do que o outro acha. A minha opinião não muda nada do vírus. Tá? Então, o fenômeno é uma coisa, o que eu acho dele é outra. Então, repara que podemos, até nesse caso, em algumas modelagens, em algumas abordagens, tratar como correlacionado e outras como não correlacionados. Tá? Só vamos descobrir quem tem a verdade, talvez, quando tudo terminar. Talvez, nem sempre, às vezes consegue. Tá? Porque esse não é aquele tipo de experimento que não existe. E se fosse diferente? Não. Não tem como falar. E se não tivesse? E se tivesse? Tá? Nesse caso, não dá tempo do poder público falar, vamos pegar metade da cidade fica isolada, metade da cidade fica em contato. O que acontece?
Esse tipo de brincadeira com política pública não existe. Isso é muito bom no laboratório, muito bom em ensaio clínico, muito bom em estudos acadêmicos ou científicos, onde você tem grupos de controle, com código de todo um protocolo. Então, para você aprovar ou não um medicamento, seja tal da cloroquina, ou seja qualquer outra droga que estão testando aí, há todo um protocolo. Para você lançar uma vacina, há todo um protocolo. Então, não se faz assim de qualquer jeito. Não é porque o governo fala, eu quero fazer, vou fazer. Não é isso, não. Tá? Então, existem realmente ensaios controlados, ainda bem, é o que vai nos levar a vacina, provavelmente. Já me falaram que vai ser no começo do ano que vem, eu estou no fim do ano que vem. Não é tão rápido assim, não, em termos comerciais. Mas não se brinca com uma população assim, vou fazer, ó, você vai ser minha cobaia, você vai ser... Não, não. Isso não é assim que faz, tá? Mas isso é um pouco mais de pesquisa, que não é o nosso caso. Tá? Nosso caso é muito mais simples que isso. Variáveis correlacionadas. Então, a correlação é essa, é quando dou uma informação, você sabe outra. Repara que eu peguei um exemplozinho bobo de resistores em paralelo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Isso está muito pequeno na tela, é impressão minha, hein? Opa, agora ficou melhor, né? Tá. Então, vocês sempre calculam a resistência equivalente dessa forma aqui, ó. 2 resistores em paralelo, produto pela soma. 3 é outra regrinha, mas pega só um, pegar só 2. A regra comum, a regra mais correta é essa aqui, ó. No caso de 2 resistores, isso ou isso é igual. Pelo menos em teoria. Porque na prática, olha só, o cálculo desse termo aqui independe do R2 e vice-versa. Aqui não. Esse numerador, quando eu multiplico R1 por R2, eles são independentes, sem problema nenhum. Quando eu somo, eles são independentes, sem problema algum. Mas quando eu divido este numerador por esse denominador, eles não são totalmente independentes. Porque aqui eu tenho R1 e aqui eu tenho R1. Aqui eu tenho R2 e tenho R2. Então, executar por essa fórmula aqui vai dar problema. Você vai estar assumindo que numerador e denominador são independentes, o que obviamente é mentira. Então, o mais correto seria fazer dessa forma aqui, ó. Tá? Propagar incerteza, calculando esse termo, e aí somando tudo depois. E no final, inverte. Estão fazendo aos pouquinhos, tá? Então, é só um exemplo que acho que todos conhecem a história em paralelo. Obviamente fazem isso, mas agora tem que começar a pensar, opa, quando eu propagar incerteza, não é bem assim. Não é bem assim, não. Tem diferença. Tá? Bom, então como é que é a nova regra? A nova regra está aqui, ó, essa equaçãozinha aqui, ó. Essa primeira parte vocês já viram, mas surge uma segunda parte aqui, ó. E aí assusta a maioria de vocês. Tá? Esse segundo termo aqui, ó, ele aparece quando as variáveis são correlacionadas. E para, vamos dizer assim, quantificar essa correlação, lembra, no quadrado era 100%, na mesa, no retângulo era 0, mas na mesa de jantar era parcial. Então, quem vai falar esse valor é esse termo aqui, ó, esse termo de covariância entre as duas variáveis. Tá? Então, esse termo aqui pode ser feio, mas ele não é tão feio assim, não. O que é essa somatóriazinha aqui, ó? Isso é uma maquininha de gerar pares. Vamos traduzir essa somatória de I igual a 1. Olha, eu vou colocar até 3, tá? Que seria N-1. E aqui é J, que varia de I mais 1 até N, tá? Então, vamos lá. Eu vou supor aqui que meu N é igual a 4. E vou fazer essa variável I. Varia de 1 até 3, N menos 1, e o J de I mais 1 até 4. E vou escrever todos os pares IJ. Então, vamos rodar essa manivela agora. Olha só. Quando I igual a 1, eu vou ter o termo 1, J começa em 2. Então, eu tenho o termo 1, 2. Esse é o primeiro termo. Qual que é o segundo termo?
Para I igual a 1, repara, o J vai de 2 até 4. Então, eu tenho o 2, 3, e o 1, 2, 1, 3 e o 1, 4. Acabou. Quando eu chegar em J igual a 4, acabou essa somatória aqui. O que eu faço? Eu volto para essa. Agora é o I igual a 2. Quanto vale esse? Vai 3 até 4. Então, eu tenho o 2, 3 e o termo 2, 4. Acabou. Vai para de novo. Dá um passo aqui, ó lá. Agora I igual a 3, que é o último, porque olha só, o I varia de 1 até 3. Para N igual a 4, ele vai até N menos 1. Então, eu tenho agora 3. Qual que é esse aqui? Ele vai de 4 a 4. Então, 4, pronto. Essa maneira aqui, ó, é uma maquininha para gerar todos os pares independentes de 1 entre I e J. Só isso. É a maneira que eu digo elegante de escrever essas 6 possibilidades, com essa somatória dupla. Tá? Tudo bem? Se eu tivesse feito somatória de I e somatória de J, variando de 1 até 4, variando de 1 até 4, eu ia ter os termos, por exemplo, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Mas eu também ia ter o termo 4, 1, que é o mesmo, o termo 3, 1, que é o mesmo, o termo 2, 1, que é o mesmo, e o termo 1 já foi. Tá? Então, essa maneira aqui não gera pares independentes, gera pares dobrados, tá vendo? O 1, 4 e o 4, 1 são a mesma coisa. Então, eu teria que dividir por 2. E, além disso, tirar os pares que I igual a J. Pô, é muito mais complicado tudo isso do que essa coisinha bonitinha aqui, ó. Tá? Então, é só uma maneira que eu digo elegante, e eu acho muito elegante isso, tá? Cadê? De escrever essa produção de todos os pares IJ. Vamos lá, vai aparecer daqui a pouquinho para vocês. Aí tá. Então, isso aqui é minha maquininha de produzir pares. Tá? Esse 2 aqui, ó, é basicamente a mesma ideia. De novo aqui, deixa eu compartilhar. Caramba, se tivesse uma luzinha, é mais fácil. Eu não gosto de vai e vem, vai e vem. Esse 2, a ideia dele, deixa eu explicar aqui, é basicamente o seguinte. Vamos lá, coisa que vocês sabem. Quando eu tenho A mais B ao quadrado, tá? Eu tenho um termo que é A2 e um termo que é B2. Perfeito. Mas eu também tenho um outro termo, que é um termo que mistura A e B. Tá? Então, aquele termo, é basicamente esse termo aqui, ó. Eu tenho um termo que só depende de A, um termo que só depende de B. Se A e B fossem independentes, isso aqui seria válido. Agora, esse é um termo que depende dos dois. Então, esse termo aqui é a mesma ideia, não é exatamente isso, mas é a mesma ideia desse termo feio aí que aparece, tá? Que assusta alguns de vocês. Não deveria. A matemática não é tão feia assim. Vamos voltar lá. Foi? Tá. Evara, esses são os termos que só dependem de X, só depende de Y, só depende de Z, e aqui os termos que vão misturar X com Y, X com Z, Y com Z. Tá? Então, a ideia é a mesma. Quão forte é essa? Depende desse termo aqui, correlação. Dá para calcular? Dá para calcular sim. É basicamente aqui, ó. Para calcular essa covariância, a gente calcula dessa forma aqui. Vamos olhar um pouquinho. Imagina que você mediu X várias vezes e mediu Y várias vezes. Tá? O que diz aqui essa covariância? Quando o X, que você está acima da média, o Y daquela medida também está acima da média? Ou, quando o que você mediu, o X,
está abaixo da média. O Y também está abaixo da média? Ou não tem nenhuma relação? O X pode estar para cima, o Y para baixo e vice-versa. Esse tipo de correlação é calculado dessa forma aqui, ó. Então, esse aqui é o desvio da grandeza X, esse é o desvio da grandeza Y, e esse é o produto. Repara que desvio, vocês devem lembrar, tem que lembrar, são valores que podem ser positivos ou negativos. Então, nesse produto aqui, vai ter horas que o desvio em X é positivo, o desvio em Y é negativo. É positivo. O produto dá positivo. Mas vai ter horas que esses aqui são positivos e esses são negativos. Então, você vai ter esse produto aqui, essa parcela negativa. E quando você somar todas, elas podem se cancelar e dar zero. Se X e Y são independentes, essa covariância é zero. Se X e Y são fortemente dependentes, essa covariância vai tender a um desvio padrão, vamos dizer assim. Tá bom? Tem alguém fazendo um trabalho aí sobre o semestral, tempo de tomar banho. E ele mediu o tempo de, vamos dizer assim, o tempo de ocupação do chuveiro, do banheiro, depende do tempo de chuveiro ligado. É o Gustavo que fez isso? Não sei, apareceu um nome aí. É o Gustavo fazendo isso? Isso, então, Gustavo, lá. Vou falar do teu caso aqui, vai. Já te explico mais um monte de coisa também. O Gustavo fica trocando mensagem, tá chegando um negócio legal. Mas vamos lá, então ele mediu o tempo total de ocupação do banheiro. Tá? Esse tempo se divide em chuveiro ligado e chuveiro desligado. O que você faz chuveiro desligado não me interessa. Deixa aí, vou fazer de conta que só foi para tomar banho, se trocar. Tá bom? Então, ele tinha esses dados. Eu perguntei, será que tem alguma relação? Quando eu tomo um banho mais longo, eu demoro mais tempo para me enxugar e me trocar ou não? Quando eu tomo um banho curtinho, eu me troco rapidamente. Esses dois pedaços têm correlação ou não? Ou eu posso tomar um banho super rápido e aí me enxugo lentamente, fazendo aquela carícia no corpo, e enxugando o cabelo e não sei o quê. Ou eu posso tomar um banho super lento e depois ficar com trauma. Nossa, que burrada que eu fiz. Vou me enxugar rapidinho para sair do banheiro. Ou seja, há alguma correlação entre o tempo de chuveiro ligado e o tempo de chuveiro desligado? Aparentemente não. Tá? Então, como ele podia até montar um gráfico, e se os pontos fossem jogados qualquer coisa no gráfico, nossa, não tem nenhuma lógica. Perfeito. Correlação zero. Esse fator de covariância deve dar zero. Agora, se você obtém certinho, um pontinho retinho, fala, opa, isso aqui está crescendo linearmente. Ou seja, quanto mais tempo eu uso a água, mais tempo eu uso o pós-água, vamos dizer assim. Ou, quando eu tomo um banho rapidinho, eu me enxugo rapidinho. Tem lógica isso? Isso os dados podem mostrar. Então, o Gustavo fez o experimento e tem poucos dados, concordo que se tivesse muitos mais dados seria mais legal, mas já começa a pensar. Então, eu quero destacar aqui o seguinte, que medir coisas é mais fácil possível, qualquer macaco treinado faz isso. Agora, saber o que medir, saber as consequências disso, essas correlações, aí não. Então, um mero banhozinho pode começar a dar um monte de complicação conceitual. Tá? Então, aí que a parte experimental se torna super interessante. Então, vocês logo estarão na indústria, muitos de vocês talvez vão controlar tempo de processo para otimizar posicionamento, maquinário, treinamento de funcionário, sei lá o quê, e vão ter que medir, por exemplo, tempos de cada operação. Tá, tecnicamente é ligar e desligar um cronômetro. Mas tem que saber a hora exata que você vai ligar e por que naquele momento e na hora que você vai desligar. Porque nesse intervalo tem que ter um fenômeno que vai ter que ser bem descrito. Se tiver muita coisa acontecendo, esse tempo não serve para nada. Então você tem que saber o que você vai medir. Então um protocolo experimental não é uma coisinha bobinha, qualquer um pode fazer, qualquer um de qualquer jeito. Não é assim não.
Essas contas são muito fáceis. Mas se você entrar com dados que não têm sentido, a tua conclusão também não terá sentido algum. Tá? Então, acho que é isso que tem que começar a ficar na cabeça. Quando começar as aulas práticas, espero que o segundo semestre, ou pós-pandemia, vão começar, não sei em qual esquema ainda, já estamos prevendo aí umas coisinhas, mas deixa para lá, depois eu falo. Quando vocês forem medir isso, eu vou falar, nossa, medir isso aqui não serviu para nada. Perfeito. Por que mediu isso, então? Deve ter medido diferente. O próprio trabalho semestral também já está começando a aparecer algum desses casos. Aqui que eu meço. A média é um tempo, é fácil. Espera aí, tempo de quê? Para concluir o quê? Então, repare que não é tão trivial. Tá? Então, vamos lá. Mas voltando, os dados do Gustavo permitiriam, com poucos dados, acho que uma semana de dados, estimar essa covariância. Tá? Segundo ele me falou, não tem nada a ver o tempo que você toma com o chuveiro ligado e o chuveiro desligado, varia aleatoriamente. Perfeito, então são descorrelacionadas. Você poderia fazer dois para medir o tempo só de chuveiro ligado e depois só o de chuveiro desligado e somar os dois para calcular o tempo total. Seria perfeitamente igual. Tá? Se fosse o tempo total, não seria igual a soma das partes. Teria um termo ali misturado. Não o tempo, mas a incerteza do tempo. Tá bom? Então, essa é a ideia da covariância. Tá? Então, aqui eu explico o que é, mais ou menos. E uma coisa importante. Aqui tem um exemplo, olha só um exemplo prático. Quero calcular a área de um círculo. Tá? Se eu falo, eu medi o raio, tá aqui o R igual a R, mais ou menos o R, só em certeza. Como eu calculo a área do círculo? Se eu faço π igual a R, π vezes R ao quadrado, repara, eu só tenho uma variável R aqui. R ao quadrado, mas eu só medi uma coisa, eu só medi o raio, ou só medi o diâmetro. Só fiz uma medição de uma grandeza. Então, eu tenho que calcular a equação com uma grandeza. Tá? Então, o correto você faz isso. Área de um quadrado. Como eu calculo? L quadrado ou L vezes L? Qual que é a diferença? Qual que é melhor? Dá diferença? Então, vamos lá. Como é que é a nossa maneira qual que é a nossa lógica de pensar aqui? Se você tem um quadrado, se você sabe que é um quadrado, assumiu que é um quadrado e mediu um lado, a área é L ao quadrado. Não é L vezes L. Porque você só tem uma grandeza. Então, tua função depende de uma variável, L. A área é igual a L ao quadrado. Tudo bem? Agora, você tem uma figura que parece um quadrado, mas você não sabe se é um quadrado ou não. Então, você mede várias vezes, tira média, desvio, incerteza e tudo mais. Mede o outro lado e conclui, nossa, eles são iguais. Mas agora você mediu dois lados. E, coincidentemente, foram iguais. Tá? Então, o que você faz agora? Se você não quer assumir que é um quadrado, mas que é um retângulo de lados iguais, a área é L1 vezes L2. Duas grandezas experimentais. O primeiro lado e o segundo lado. Tá? Então, repara, se você assume que é quadrado, uma grandeza. Se você não assume, duas grandezas. Tá? Pode ser um retângulo degenerado, um retângulo de lados iguais. Tá? Você deve medir dois lados para provar que aquele retângulo tem lados iguais. Então, duas grandezas, L vezes L. L2. Tá? Então, depende agora do que você assume para o teu experimento, do que você mede, ou seja, depende desse contexto. Então, a área pode ser L ao quadrado se você mediu dois lados. Desculpe, se você mediu um lado apenas. Ou L vezes L se você mediu dois lados. E, puxa, coincidentemente, você não percebeu, deu igual. Nossa, tá? Tudo bem? Então, o mais correto no nosso caso é calcular os quadrados dessa forma, as áreas dessa forma, e assim vai. Tá? Então, quando eu vejo
πr quadrado, só vejo uma variável, r. Quando eu vejo πr vezes r, eu vejo duas variáveis. Tá bom? No caso de você ter x igual a y, as variáveis, obviamente, são as mesmas, então são correlacionadas. Esse termo aqui de covariância te dá o desvio padrão. Tá? Então, você poderia... Espera aí. Não. Isso aqui... Falta um quadrado aqui, gente. A covariância de dois números vai tirar a variância, que é o desvio padrão, que é o desvio ao quadrado, tá? Incerteza ao quadrado. Então, cuidado aqui, ó. Faltou um quadradinho aqui. Depois eu vou corrigir esse texto aqui. Falta um quadrado ainda. Depois eu corrijo e passo aqui. Tá? Então, para duas grandezas iguais, tipo x e x, esse termo aqui, ó, é a incerteza ao quadrado. E o que isso importa? Quando eu faço x mais x, eu tenho a regra da soma. Perfeito, está aqui, ó. E deu, acho que, se não me engano, raiz de 2, é isso? Cadê? X mais x. Deu raiz de 2 do x. Tá? Quando eu multipliquei por 2, deu 2 do x. Deu diferente. Cadê a diferença? A diferença está aqui, ó. De novo aqui, ó. Duas vezes. Como só tem x e x, vai dar um dx, 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 dx. Vai dar 1 vezes 1, multiplicado pela incerteza ao quadrado. Então, quando você colocar esse termo, que vai dar duas incertezas ao quadrado, e somar com esse termo, você acaba mostrando que 2x e x mais x são exatamente iguais, salvando a matemática. Você, matemática, está nem aí com isso. Você que fez conta errada. Tá? No caso da multiplicação, esse termo aqui, da multiplicação, vai dar parte da solução. Vai dar, se você fizer a multiplicação, vai dar um raiz de 2x o x. Esse termo aqui vai completar o que falta para 2x. Tá? Então, aqui vai dar o dx vezes x, dx é igual a x. Aqui vai dar x ao quadrado, o x ao quadrado. Vezes 2. Colocando isso, você recupera a informação de que x vezes x ou x ao quadrado te levam exatamente ao mesmo lugar. Por quê? Porque x vezes x, as duas variáveis são correlacionadas. Eu preciso desse termo. Tá? E dessa forma, então, a gente conclui que a matemática funciona até no laboratório, não tem problema algum. Desde que você faça a coisa certa. Tá? A maioria das pessoas fazem a coisa errada e não sabem que estão fazendo errado. E querem concluir algo assim. Não, então a verdade é essa. Opa, peraí. Não é assim, não. Cuidado. Fez conta errada, vai dar número errado e a conclusão não é correta. Tudo bem? Nossa, mas isso é muito feio. Concordo. Um exemplo desse cálculo... O exemplo desse cálculo, por exemplo, eu colocaria o mais fácil esse aqui, ó lá. Se você tem um círculo e mediu a área, porque mediu o diâmetro, uma variável. Qual que é a área? Π de 2 sobre 4. Π sobre 4 são números. Não sujam, não geram incerteza. Toda a incerteza está. Qual a qualidade da medição do D? Se você medir o diâmetro corretamente, ou da melhor maneira possível, a qualidade da medição do diâmetro define a qualidade da área. Porque a área é igual a π sobre 4 D ao quadrado. Tá? Então, você tem uma variável. No caso de um retângulo, você precisa medir, mede o lado 1 e mede o lado 2. Aí vai ter que multiplicar L1 por L2. No lado de um quadrado,
se você mede um lado e assume que é quadrado, você tem uma variável. Mas se você é um cara desconfiado, não, eu quero medir dois lados, vai medir o lado 1, vai medir o lado 2. Tá? Então você tem que calcular como L1 vezes L2, mesmo sendo iguais. Tá? Se você tem duas variáveis, geralmente a incerteza é um pouquinho maior do que uma variável ao quadrado. Por quê? Porque você tem duas incertezas multiplicadas, ou acopladas, ou em correlação. Então, a ideia do laboratório é: faça o menor número de medições com a maior qualidade possível. Você meça pouca coisa, mas meça muito bem medido. E faça poucas contas com os números, porque esses números, eles degradam conforme você faz conta, ou seja, a incerteza começa a propagar. Regra geral, ela aumenta. Com isso, fica provado, justificado que x mais x igual a 2x, que x vezes x igual a x ao quadrado. Vocês aprenderam algo a mais, estão mais, vamos dizer assim, empoderados. Já tem, pelo menos, fique na cabeça que existe um termo de correlação, essa covariância. Porém, no caso particular da nossa vida, nós não vamos usar por opção, por uma simplificação. Mas lembra, ao simplificar, eu pago um preço. X mais x não é igual a 2x. Então, vamos tomar cuidado com isso no meio do caminho, para não concluir besteira. Tudo bem?